A primeira pergunta é relacionada um pouco da valorização do papel do RH ou do próprio conceito de pessoas no universo de startups, né? Estava comentando com o Guilherme um pouquinho antes da gente iniciar o evento que, óbvio, na abordagem da Gamba é bem focado em posições de tecnologia, mas hoje se fala muito, né, que para montar uma startup você precisa de um tripé, que é exatamente um cara bom de business, um cara bom de design, um cara bom de programação. E é óbvio que o ideal é que esses três caras, ou pelo menos um deles, entenda de pessoas. Mas o quanto que vocês pensam que pode ser um diferencial se essas pessoas entenderem de pessoas ou se eventualmente ao longo desse crescimento essa startup ou essa empresa que está crescendo olhar para a estruturação dessa área ou para processos envolvendo pessoas para poder organizar a casa, né? Porque a gente olha muito lá na frente, as grandes empresas que construíram modelos de negócio inovadores e grandes marcas, tudo isso está relacionado a pessoas, né? Foram pessoas que construíram tudo isso. Então, o quanto que, partindo do princípio que isso é um fator competitivo, os mais relevantes aí, dos maiores fatores de diferenciação, o quanto que isso é importante e talvez o porquê que isso não funciona na prática, o porquê que, de repente, as pessoas negligenciam ou não valorizam tanto essas questões. Pode começar você, Omar. Beleza. Eu acho assim, desde quando você começa qualquer empreitada, é importante ter claro que o papel do líder é tornar-se dispensável, né? O líder ele não está ali para ficar ali para sempre, ele está ali para ele crescer também. Então ele tem que formar gente que vá substituí-lo, né? E aí tem até uma abordagem de líder coach, né? Que é muito do que o Junqueira falou. Eu acho assim, antes de ter uma área de RH, todo mundo tem que ter consciência que o papel de todo mundo é desenvolver gente, né? E eu acredito muito que o problem-based learning, né, você jogar a bomba na mão do cara e ver como ele reage, é o jeito mais efetivo de fazer isso, né? Eu até falo lá na empresa lá que os caras não sei o quê, não sei fazer isso. Mas você podia dar um treinamento. Eu falo, não dou treinamento para ninguém. Eu falo assim, você tem esse problema? Então você vai tentar resolver. Se tiver um problema, eu te ajudo a tentar resolver ele, mas eu não vou parar e te ensinar, não vou parar uma hora do meu dia para te ensinar como que você vai usar esse software. O problema é seu, não é meu. O meu problema é você se capacitar para melhorar isso. Então, assim, as lideranças, e aí quando você começa a ter lideranças intermediárias na startup, isso começa a ficar mais complicado, que é aí onde entra o papel do RH, que é normalizar essas lideranças intermediárias. Porque enquanto é o sócio com o estagiário, está tudo lindo. Não, eu vou lá, tuxo ele de trabalho, tuxo ele de problema, ele vai evoluindo, não. A partir do momento que você fala, puta, minha estrutura está crescendo, eu não dou conta mais, tem que botar um coordenador aqui, um cara no meio do caminho entre eu e o estagiário, não do ponto de vista de hierárquico, mas do ponto de vista de organizar a bagunça mesmo. Então, eu preciso começar a organizar a bagunça, precisa ter o RH que vai ajudar nesse meio de campo aí. Então, eu acho que é a dor. A nossa dor foi passando um pouco de 20 funcionários, né? Mas muito porque a gente tem muito esse viés de eu tenho que capacitar as pessoas. Então, meu negócio não é eu faço software, mas o como eu faço software é capacitando as pessoas para entregar a melhor experiência para os meus clientes, né? E não simplesmente eu vou cuidar de como fazer o software, não é isso. Legal. Isabela, qual que é a sua visão? Hoje a gente também deixa essa responsabilidade para as lideranças, né? Eu sou RH na eSystems e o meu papel principal é ser o apoio para essas lideranças. Então, reforçar o que o Omar falou, a gente cria necessidade quando o número de pessoas aumenta, né? Então, as pessoas são a base do negócio e elas se sentem valorizadas quando tem uma área que está ali para enxergar somente elas, entendeu? Então, o negócio está girando, mas tem alguém ali pronto para ouvir, pronto para ter uma conversa, pronto para, se teve algum problema dentro do trabalho ou com o cliente mesmo, então eu já sei com quem que eu vou conversar. Então, eu acho que, às vezes, tem lideranças que chegam para mim em reuniões e falam, Isa, não consigo mais trabalhar com fulano ou com ciclano. E eu falo, mas o que você fez, né? Para tentar criar um laço. Então, para mim, o primeiro laço é do funcionário com a liderança. E a gente, RH, tá somente ali para apoiar, para ajudar, para trazer conceito de como melhorar o clima organizacional. Legal.
Guilherme. Eu ia falar uma coisa interessante. Quando você falou do tripé de iniciar, dos founders ali, 50% do motivo das startups quebrarem é a equipe. Então, os próprios founders não sabem escolher os sócios. Imagina escolher pessoas. Então, já começa aí da complexidade, né? Então, o ato de você fazer um team building não é olhar para o lado e ver o seu amigo que programa, é realmente ver valores, ver percepções, ver tiques do dia a dia, que isso é o que depois vai dar ruim lá. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que falta, sim, isso, mas eu acho que é uma construção natural. Eu acho que todo empreendedor, todos os empreendedores ali, eles vão descobrindo novos desafios ao longo do tempo. Assim, putz, não sei captar dinheiro, vou ter que aprender a captar dinheiro. Então, é um dos maiores fast learners do mundo, é um empreendedor. Então, isso faz com que ele automaticamente chegue a um nível de excelência de se tornar uma gravidade. Eu falo para o meu time todos os dias, eu estou aqui para manter a gravidade. Isso significa que a gente não vai sair flutuando. Em Marte não tem líder. Porque, né, na Lua, quer dizer, não sei se Marte também, enfim. Mas na Lua não tem líder, porque você fica lá, né? Uou. Então, a liderança é deixar você com o pé no chão e sabendo para onde você vai. Isso faz com que eu entenda e passe para o meu time que a corresponsabilidade em cima de pessoas também é dele. Eu acho que se as empresas fossem mais escolas e menos empresas, a gente teria resultados muito melhores, que é o que a gente faz. A gente é o walk the talk. Não é uma escola só da porta para fora para fazer isso com um aluno. Não. Semanalmente, as nossas metas lá de weekly, de semana, o que você pretende aprender essa semana? Pô, eu vou executar isso e com isso eu pretendo aprender isso. Aprender é chegar no resultado. Chegar no resultado é absorver algo e saber que você está melhor do que você teve ontem. Saiu do 0, fui para o 1. Saiu do 1, fui para o 2. Se não há essa linearidade, se você não entende que a construção é a linha e não o ponto, você não consegue se desenvolver. Acho que isso faz com que a gente entenda que sempre o fator mindset é o grande responsável. Seja eu um grande líder dentro de uma grande empresa, seja eu um líder empreendedor dentro de uma empresa pequena como a nossa aqui, né? Como a minha e do Omar, não a iSystem já é maior. Legal. Bom, estão chegando várias perguntas, vou fazendo elas aqui e vocês vão respondendo rapidinho para a gente conseguir cobrir todas. Pergunta para a Isabela, qual que é o turnover da iSystem? Se você pode divulgar um pouco desse indicador e quais ações vocês têm tomado para fazer a gestão desse turnover lá? Tá, achei legal, a gente não mede o turnover da empresa. Desde que eu entrei, então, 3 anos, eu presenciei 5 pedidos de desligamento e desliguei 3 pessoas. Então, de 50. Começou com 20, né? Quando eu entrei tinha 20 e agora 50. Não é um índice que a gente mede justamente por aquela parte que eu falei de tratar as pessoas de maneira individualista. Então, entender o porquê que aquela pessoa está pedindo desligamento ou se a gente está desligando, explicar o verdadeiro motivo do porquê ela está sendo desligada. A gente tem um acompanhamento de PDI, né? Acompanhamento individual, que é a liderança, o funcionário. Então, a gente tem um plano de cargos hoje estruturado. Então, a gente faz essa parte de autoavaliação do funcionário, colocar quais habilidades ele acredita que ele se destaca e quais habilidades ele acredita que ele precisa desenvolver. Isso, autoavaliação. E a liderança direta faz essa avaliação do funcionário e mostra para ele, né? Geralmente tem match, e se não tem, eles conversam e tentam entender o que está acontecendo, né? E daí, depois disso, eu tenho uma parte do plano de cargos, então mostra lá as habilidades que o funcionário precisa ter naquele plano, que ele tá, naquele cargo que ele está executando, e quais habilidades ele precisa para o próximo cargo, né? É claro que, como eu falei, também não é engessado, né? A pessoa não precisa passar por todos. Se ela criar autonomia, responsabilidade, se destacar, ela pode pular. Então, eu acho que isso é essa gestão transparente faz com que a gente trate esse índice de turnover. Legal. Então, é bem previsível quando uma pessoa já não está dando certo. Legal, legal. Guilherme, tem uma pergunta aqui que tem a ver com uma outra que eu ia te fazer, né? A pessoa pergunta, quais as dicas e ações para criar uma cultura em uma empresa que perdeu ao longo do tempo? E a minha pergunta, emendando com essa, é evidente que
ainda que a essência tenha que ser preservada, uma pessoa que está iniciando com uma startup com 20, 30 pessoas, ela entra num universo completamente diferente de uma startup, de uma empresa de tecnologia que já está com 1000 colaboradores. O que dá para preservar de essencial, sendo que a realidade é tão diferente nesses diferentes momentos que a empresa vai vivendo? Legal. Para quem perdeu a cultura, talvez é porque nunca teve. Talvez essencialmente pensou que teve, mas eu não sei o como tangibilizar isso, sabe? Antes tinha porque a gente tinha 90% das pessoas felizes. Se você mede isso é porque você sabe, então, que antes tinha e agora perdeu. Mas não deixa de ser algo muito subjetivo e baseado no sentimento. Para voltar a ter, ou para criá-la, ou para reforçá-la, aquelas crenças, tem um modelo que é muito bom para ser criado, que é o próprio Golden Cycle. Tem a das OKRs, que também faz o seu sonho grande ser tangibilizado em números, que é mais focado em resultado. Mas eu acredito que no final do dia é no que você acredita, sabe? E não adianta, se a alta liderança não está comprando essa briga, não está comprando o sonho, se ele quer só atender aos acionistas, não vai ser uma empresa legal, não vai ter uma cultura transparente. Por exemplo, eu já questionei várias vezes. O meu motivo de ter saído da Ambev foi que no final do dia eu comecei a pensar que eu era corresponsável por vários acidentes de trânsito que eram causados por bebida. Então, eu não estou sendo demagogo, não falando que eu não bebo. Olha o tamanho da minha barriga. Mas eu tô dizendo que uma coisa é eu querer algo para mim e eu saber o mal que isso me faz. E outra coisa é o que eu estou entregando de valor no final do dia. Só que lá dentro, sabendo disso, que pode ser um fator ruim para a cultura da empresa, ele transformou o modelo de gestão na cultura. Então, o Jorge Paulo pegou e falou assim, meu negócio é gente. Ele está falando isso porque é bonito. Porque realmente, e a essência você vai pegar pessoas de alta performance. Quem vem da Falcone, quem vem da Ambev, são pessoas tratores, são pessoas que realmente são mais agressivas, são muito mais focadas em resultado, gestão, apaga a luz. Então, é a cultura da alta performance. Mas aí está a cultura. E outra, não tem problema se o seu propósito for dinheiro. Vamos ser empresa. Assiste o Lobo de Wall Street, você acha que aqueles povo, um monte de vendedor de ação lá, louco, ele estava com o objetivo de ganhar um Rolex. E a indagação, a cenourinha, no final, era, cara, você vai sair de um status para ir para o outro. Então, não tem problema, mas tem que ter. A falta disso, e não é somos pessoas com integridade, não, mas beleza, isso tudo vai ajudar a gente a chegar aonde? A fazer o quê? Quantas pessoas a gente vai mudar? Quantas empresas? Qual a indústria que a gente quer bater? Qual é o erro que eu quero consertar? Se isso não está claro, eu acho que é muito mais difícil você tangibilizar. Aí vai virar missão, visão, valores. Não é cultura isso. E dá para preservar a mesma cultura, mesmo uma empresa que tinha 20 funcionários, uma empresa que tem 1.500? Sim. Hoje, a gente atende empresas que têm uma respiração. Por exemplo, o Mercado Livre tem 1.500 pessoas. É incrível você ver como as pessoas respiram toda hora a cultura, porque eles sabem que o Mercado Livre é responsável por X% do PIB brasileiro. Porque se não fosse o Mercado Livre, não tinha tanto vendedor vendendo lá e dependendo única e exclusivamente do Mercado Livre para vender aqueles produtos. Então, no final do dia, ele está ajudando empreendedores a sustentar suas famílias, sabe? Então, é isso, não é uma plataforma de vender coisa, sabe? E todo mundo respira isso, desde o menino de atendimento, que ganha R$ 1.500, ao CEO lá que ganha 30 pau. Todo mundo respira isso. É incrível como a cultura, porque não tem um monte, não tem 20 valores. Pegue o Culture Code do Netflix, baixa lá no slideshare.com, entra lá e escreve Culture Code Netflix. Aquilo lá é a bíblia do que é cultura. Porque o cara descreve num nível assim, de detalhe o que é permitido, o que não é, o que a gente acredita, o que não é. E aquilo lá passa a se tornar uma constante. Se um cara vê outro dando em cima de uma menina, fazendo uma brincadeirinha, é assédio, você está fora. Eu levanto a mão, não preciso chegar no RH e falar, RH, vai lá. Não, todo mundo é RH lá. Então, cultura, eu acho que é a base, e independente da quantidade de pessoas. Netflix também tem um monte de gente. Mas eu só estou falando do meu mundo, né, do meu ambiente. Não sei se daria para fazer isso num Itaú da vida.
Todas essas empresas estão agora com um mindset de transformação digital. A gente atendendo TOTVS e Porto Seguro, dá para ver que existe uma força muito grande de fazer squads lá dentro, de mudar o jeito da gestão, mas ainda eu não vejo essa gestão baseada em cultura tão forte, tão disseminada. Tá? Omar, uma pergunta para você aqui. Quais caminhos você enxerga para empresas tradicionais migrarem sua cultura para um modelo voltado para pessoas? Eu acho que muito da cultura ser a base, eu acho que assim, as pessoas se inspiram por outras, né? Eu acho que o líder, o cara, ele tem que inspirar, assim, né? O CEO, ele tem que ser um cara inspirador. O meu líder, eu tenho que me inspirar nele. E eu acho que o grande segredo é fazer um pouco do que o Google faz. O Google são várias pequenas startups, entendeu? São vários squads, ou como você queira chamar, né? São várias pequenas células que têm problemas relevantes para resolver. Com autonomia. Com autonomia, exatamente. E aí, assim, toda empresa grande tem a questão do budget, né? E aí eu sempre falo nas minhas palestras, tem uma diferença muito grande em jeito que um executivo pensa e o jeito que um empreendedor pensa. Depois procurem, pesquisem aí. Tem uma pesquisa lá nos Estados Unidos um framework chamado Effectuation, que é o mapeamento do comportamento empreendedor. Ele tem 5 princípios. E aí, na minha visão, se você conseguir difundir esses 5 princípios, você consegue ter uma cultura de startup. Vou falar rapidamente. Primeiro é o bird in hand, que é, para mim, a principal diferença clara entre um executivo e um empreendedor, que é o empreendedor, ele faz tudo que ele pode com o que ele tem, com quem ele conhece, com o que ele sabe. Ele não espera recurso. Basicamente é isso. Então, o cara, ele faz as coisas orientado aonde ele quer chegar e não interessa o que ele tem, aquele negócio. É uma campanha de marketing com 15 pau, é uma coisa. Uma campanha de marketing com 150 e o lanche das crianças é outra. Você tem que se virar, você tem que ser criativo, você tem que... e tem que dar o mesmo resultado, né? Então, assim, eu não dependo de um budget para sobreviver. Então, para mim, é um saco fazer budget, porque eu tenho que ficar prevendo os problemas que eu tenho que resolver. Minha vida é resolver problema. Então, eu não preciso de ficar caçando recurso. É aquele negócio, eu vendo X, com X de custo eu vendo Y. Com 2X eu vendo 2Y. Não, cara, com 2X tem que vender 50 vezes Y. Se vira, dá seus pulos, né? Tem coxa de retalho, que é você construir parcerias. Tem fazer do limão uma limonada, que é transformar coisa ruim numa coisa boa, né? Tem um que eu não lembro e tem um principal de todos, que é o affordable loss, que é tome decisões baseadas em risco e não no benefício. Não tome decisão baseada no que você vai ganhar, tome decisão no que você está disposto a perder. Então, eu estou disposto a queimar 18 meses. Estou queimar 18 meses da minha vida para fazer um MBA que é quebrar uma empresa. Estou disposto a fazer isso? Ah, não, eu vou fazer essa empresa porque lá na frente eu vou vender ela por 10 milhões. Não, isso não vai funcionar. Você tem que fazer as coisas orientada a risco, não orientada a benefício, né? Eu acho que trazer o Effectuation para dentro de uma grande corporação, né, aculturar as pessoas com o pensamento efetual, não causal, né, que é o pensamento problema, causa, solução. Problema, causa, solução. Não, você tem que orientar para frente, né? O pensamento tem que ser em cima do efeito, não da causa. Legal. Isa, tem 3 perguntas aqui para você. Então, eu vou responder rapidinho para dar conta de tudo. São as perguntas da Lari, que é People Partner aqui da WIMI. Quais foram os maiores desafios na estruturação de uma área de RH sem qualquer base? Eu tinha, como eu citei, quando eu estava falando, eu tinha o acompanhamento da minha professora, né, de graduação. Então, basicamente, eu trocava o WhatsApp com ela todos os dias. O coordenador financeiro, que eu falei, ele já fazia algumas atividades, né, da área de pessoas, então ele também foi o meu mentor. E eu sempre tive ajuda dos fundadores da empresa. Então, qualquer curso, evento que tinha, eu estava lá. Então, eu estava lá para ouvir e para anotar tudo. Então, eu nunca gostei de computador, sempre levo meu caderno. E eu anotava tudo e chegava com um monte de ideia e vou implementar. Elisa, você está louca? Eu falei, me deixa, né, autonomia, você me vendeu isso, vou implementar, vamos ver o que dá. Então, foi assim. Então, eu sempre tive muita vontade, então eu peguei o desafio para mim, falei, vou estruturar e foi, na verdade, esse desafio de você correr atrás, ver nas outras empresas o que elas fazem e o que dá para você implementar na sua realidade. Então, às vezes, eu chegava com uma ideia, ele
não, Isa, a gente não tem esse dinheiro, ou o número de pessoas não dá, vamos fazer assim, vamos fazer para uma área pequena, mas é um negócio de ir testando, ver o que os funcionários reconhecem, ver o que dá certo, ver o que não dá. Então, é bem isso, é bem um teste. Legal. Através de quais processos vocês tornaram possível o protagonismo na carreira? Como assim? Não... Acho que você mencionou bastante essa questão do protagonismo, né? Tá. Como um elemento importante que vocês trabalham com os colaboradores. Como é que vocês construíram isso? Tá. Basicamente com plano de cargos, né? Então quando a gente criou, eu não queria, né, na verdade, ter criado, mas era uma coisa que a empresa foi crescendo, o pessoal foi vendo necessidade de ter um plano de cargos estruturado, e eu falei, então... Você não queria para não engessar. Exatamente, porque a gente tem essa cultura de autonomia, então de valorizar as habilidades que o funcionário tem, então não precisa ficar necessariamente fazendo só o que o escopo da área pede, né? Então eu tinha esse receio de, poxa, eu vou fazer um plano de cargos, a pessoa já vai ter com aquelas habilidades, vai achar, pois, tô pronto, né? E não é assim, né? Tem que ter vaga, tem outras pessoas também no mercado, a gente tem processo seletivo aberto também o ano inteiro. Então, como que foi criado isso? No PDI, né? Nessa reunião que os líderes têm direto com os funcionários, é a frase que começa a apresentação. Então, você é o protagonista da sua carreira. Então, a gente está aqui, empresa, está aqui para te dar todos os treinamentos, todo tipo de capacitação que você precisa, mas quem vai criar, quem vai triar o seu caminho é você. A gente está aqui como apoio. Foi assim que surgiu. E é aquela coisa, né? A gente repete, porque daí fica na cabeça. Legal, legal. Sobre a cultura horizontal que você mencionou, como que você gerencia a relação desse estado de cultura com as hierarquias que existem? Diretores, gestores... Como ser os dois? Hierarquia, mas horizontal. Tá. A gente é muito, quando eu falo muito, é totalmente horizontal. É um dos valores mais reconhecidos essa parte de empoderamento. Então, todo mundo tem o poder de influenciar o futuro da empresa, independente se é um estagiário, ou se é um diretor, ou se é um gerente. Então, faz parte da nossa cultura. Então, a gente tem que ter, né? A gente tem que ter os cargos, mas isso não cria hierarquia. Claro que as lideranças passam quais são as atividades, passam quais são as demandas, mas é sempre uma troca de ideias. Então, não é aquilo de você impor, né? Então, poxa, hoje eu preciso que você faça isso. Tem isso também, mas é muito raro. Só para você ter uma ideia, nosso planejamento estratégico, com o número de pessoas que a gente está hoje, já ainda é feito com a empresa inteira colaborando. Então, todos os funcionários decidem qual vai ser o futuro da empresa, como que a gente vai chegar lá e o que a gente está fazendo hoje. Então, eu acho que isso responde a pergunta. Muito legal, muito legal. Guilherme, a pessoa afirma aqui, né? Há uma demanda enorme para a contratação de desenvolvedores e, no desespero, muitas empresas contratam pela competência técnica, esquecendo da cultura, etc. Isso tem criado uma geração de monstrinhos que acham que não é o monstrinho, não é o Hulk, tá? Monstrinhos que acham que, por serem tecnicamente bons, podem tudo. Como atender as demandas e não perder a cultura? Eu enfrento isso todo santo dia. É bizarro assim. Você fala com o RH mais disruptivo, no final ele vai falar lá com o CTO e o CTO vai perguntar, tá bom, mas ele sabe Elasticsearch? Ele sabe aí RESTful? Puta merda, mano. Você acabou de falar que você queria uma pessoa com esse mindset, que esteja disposto a aprender, essa é a melhor pessoa. Não, mas se o cara não sabe, velho, ele vai demorar um mês, talvez, só para aprender a implementar. Você não pode esperar isso. Não, preciso de alguém pronto. Aí chega alguém pronto. E aí o grande problema que está acontecendo hoje primeiro, é uma briga de macaco que fica pulando de galho em galho. Você não resolve o problema. O problema tem um monte de macaco em todos os galhos. Fica pulando. O problema que você gera é que há uma falta de calibração gigantesca em cima de senioridade. O que é senioridade para você? Sou desenvolvedor sênior lá na Strategy. Aí vai para uma empresa lá, sei lá, o Google, o cara vai ser um júnior.
Então, sei lá, tem esse nível que é difícil, porque daí você vai fazendo a cabeça desse colaborador, que eu concordo muito com quem mandou a pergunta, que é ele tá se empoderando não porque ele é bom e não porque ele está avançando, é porque o mercado está subindo ele sem a necessidade de subir ele. Inflaciona pra caramba o mercado, porque daí você vai começar a brigar. Nubank está pagando 13 pau para um desenvolvedor júnior. E aí, como que você vai concorrer? E aí começa a virar uma briga que, na nossa opinião, vai dar bosta, vai dar merda. Pensando nisso, a Gama se baseou em 2 exemplos lúdicos que funcionam muito bem. Um é no futebol e o outro é na polícia. O FBI tem um negócio que chama Quântico, que forma a galera para entrar lá dentro. E o Barcelona tem o segredo do Barcelona é a escolinha lá, como chama? Categoria de base. Então, se você não pensar a longo prazo, se você não quer quebrar, né? Então você acha que sua empresa vai estar viva daqui 2 anos, você vai continuar com esse problema de ter pessoas daqui 2 anos. Mas por que você já não começa agora a investir agora para ter o Neymar da programação daqui 2 anos e criado por dentro? Porque lá na Gera a gente fez isso, né? Na nossa empresa de desenvolvimento de software, a gente não conseguia competir com o salário da galera lá. Então a gente pegava os outliers dentro da Federal. O cara não sabia nada, mas ele estava numa aula lá com o professor ensinando Pascal, enquanto o guri já estava aprendendo Android. Tipo, não tem alinhamento. E aí a gente colocava uma escolinha lá dentro. Em 6 meses eu formava um web developer Rails, que se ele mudasse aqui para São Paulo, ele já estaria ganhando 5 mil. Porque ele entrega algo que o cara super juniorzinho aqui entregaria. Então, é essa visão. E para o colaborador, o mais bizarro é que ele não percebe que ele tá, como fala, mais valorizado, porque ele entrou lá ganhando 1.500 e eu fui subindo ele. Então, 1 ano depois ele está ganhando 3, está ótimo, mas esse cara no mercado poderia ganhar 8. Então, essa diferenciação só acontece para quem tem um mindset de construção. Só tem 3 jeitos de você entregar produto, entregar software. Ou você terceiriza, ou você contrata gente pronta, ou você forma interno. Essas 3 coisas têm vantagens e desvantagens. Para a gente, um merge de tudo isso é o mais legal, que é o que a Gama faz. Terceiriza com a Gama uma escola que forma para deixar ele um dia pronto junto com você, sabe? Então, Legal. pensar a longo prazo é o segredo. Legal. Omar? Eu acho que o mindset é formar sempre mesmo. Você tem que ficar formando todo mundo. Esse negócio de senioridade é um negócio complicado, né? Eu tinha uma startup antes que não tinha funcionário. Aí a gente contratou um funcionário. Eu entrei na Strategy, aí eram 8 pessoas. 8, 9, sei lá. E eu entrei para ser analista de suporte lá. Daí, beleza, tal, passei em todas as áreas da empresa, a única coisa que eu não fiz foi programar. Aí veio nesse papo de pleno, sênior, júnior, falei, que porcaria é essa? Falei assim, bom, eu gosto de criar modelos mentais para que eu entenda as coisas, né? Então eu tento entender, olhar assim, então júnior, aí o modelo mental que a gente criou para isso, né, senioridade é, o júnior executa bem um processo. O pleno, ele refina, ele interfere no processo. E o sênior, ele define. Ele fala assim, não, esse é o processo e eu preciso desses recursos para fazer. E aí não interessa se ele é dev, se ele não é dev, se ele é ACS, se ele não é. Se o cara tem a capacidade de articular pessoas para executar a tarefa, a gente fala que ele tem um nível de senioridade alto. E aí, assim, a gente briga, e aí vem um dev lá que não manja nada, que tem um comportamento horrível, chega lá, não, eu sou pleno lá na XPTO, eu ganho 8 mil. 8 mil reais? E você olha pro cara assim, o cara baba verde. Você fala, não é possível. Não é o tipo de gente que a gente tem aqui. E assim, eu vou ter que competir, porque o mercado assedia esses caras. Eles sabem que a gente forma gente boa. Eles sabem que a gente forma gente que resolve problema. Entendeu? Aí vem um júnior nosso lá, descabela numa software house qualquer aí, o cara fala, nossa... E aí, por isso que teve aquele caso. O cara recebeu 8 propostas em um dia. Ele mudou o negócio para estágio, deu 1 semana. Deve ter algum robozinho lá que ranqueia bem a gente como formador de gente lá. O cara, entrou gente, vai o Acato, vai todo mundo lá. Que isso, cara? Aí fala assim, turnover. A gente não mede turnover também, porque é uma métrica que não faz sentido para startup. Porque eu perdi todo o meu time de desenvolvimento em 1 ano. Meu time inteiro trocou em 1 ano. Só que o meu time não trocou e ficou a mesma estrutura, porque ele se reestrutura. Porque é muito orientado às pessoas que estão lá. Então, assim, eu tinha 2 sênior. Eu não tenho 2 sênior mais.
Aqui que é sênior para mim, é os caras que resolviam a bronca, sentavam na frente do cliente. Eu não tenho. Eu tive que reestruturar o time, eu assumi a gestão do time de desenvolvimento também, como com a parte de gestão. Então, medir turnover é um negócio meio complicado. Eu troco meu time o ano inteiro e isso não é um problema. Entendeu? Isso não é um problema. É diferente de uma empresa lá, puta, troquei um analista por outro analista. Isso é um problema, porque eu tenho que treinar esse cara. Eu ia falar um palavrão, mas eu vou manter. E daí, né, que o cara perdeu? Eu estou conseguindo colocar um cara que resolve o problema tão bem quanto esse cara, não com nível de conhecimento igual, mas ele resolve o problema do mesmo jeito. Então, esse cara está para dentro. Né? E a gente tem muito negócio de indicação. E aí é uma coisa que é importante. Startup não sabe contratar liderança. Startup só sabe formar. Você fala assim, Omar, monta um processo para contratar um coordenador de... Eu não sei, cara. Eu vou contratar alguém. Eu vou contratar assessoria. Porque eu sei formar um cara para ele ser meu braço direito, mas eu não sei pegar um cara no mercado que tem vício, que tem um monte de coisa que eu não conheço, e falar, você vai ser um cara de liderança dentro da minha empresa. Não. Eu montei um plano de carreira que eu evoluo todo mundo. E aí, no caso da operação, a porta de entrada é o suporte. Então, como é que é o treinamento na Strategy? Você vai entrar, você vai passar um mês no suporte. Mas eu vou atender ticket de resetar a senha. Vai. Você vai ver que... mas eu sou desenvolvedor. Você vai atender ticket de resetar a senha. Você vai ver o problema que você vai resolver na ponta. Não adianta nada você vir aqui e falar, sou estrelinha, web dev, nananã. Não adianta. Você vai ter que ver qual que é o problema que você resolve. É esse o problema? Então tá. A hora que você começar a codar, você vai entender o que você está fazendo. Deixa eu só fazer um ponto adicional e uma dica que me ajudou pra caramba. Medir turnover não é uma métrica que faz sentido, dependendo do tamanho realmente de uma startup, mas o aprendizado da saída faz. E isso é o que a gente prega lá, que a gente fala que todo mundo lá acredita em Deus, o resto tem que trazer dados, né? Então, beleza, você quer falar, eu acho que a gente tem que fazer. Tá, quantos % de pessoas pediram isso, né? E aí a gente começou a metrificar motivos de saída, o porquê e tudo mais, usando um formulário que eu super indico para vocês. Tem um site que chama Rework with Google, que é baseado naquele livro amarelo que vocês podem comprar por R$ 39,90 também, 10% de caixa para mim, que basicamente ele faz um form de demissão, assim. E aí a pessoa responde o porquê que ela está saindo. E aí no final do ano você compila aquilo lá, você vê um dado que você não existe, que é muito melhor do que falar, eu tive 30% de turnover esse ano. Ok, o número não faz tomada de decisão. Agora, se você sabe o porquê, você tem, independente de 30%, 40%, 80%, mas você sabe o que você tem que regular. Então, para a gente, fez muito sentido justamente para a gente deixar alguns processos de desenvolvimento de pessoas, mas claro, que era exatamente isso que às vezes estava fazendo a pessoa ficar insatisfeita. Pô, eu cheguei aqui, você falou que ia rolar isso, não rolou. Pô, mas não rolou por causa disso, você não lembra? Não, não me avisaram. Ou seja, às vezes é comunicação, sabe? A maioria das vezes é comunicação, né? Só para complementar também, quando algum funcionário pede desligamento, eu dedico 1 hora do último dia dele para somente escutar. Então, entender o que fez ele tomar essa decisão dele, né? O que balançou. E aí, depois disso, eu sento com a liderança, né, direta dessa pessoa, que era dessa pessoa, sento com os fundadores e a gente conversa boas práticas do que a gente podia ter feito de melhor. E isso funciona muito, porque às vezes algumas percepções estão espalhadas em outros funcionários que daí dá um estralo na gente, tipo, isso aqui está errado, vamos mudar, dá para mudar. Legal, legal. Para você mesmo, Isabela, quais KPIs hoje a área de RH apresenta para o negócio, né? Quais são os indicadores que você monitora e reporta? E como que você acredita que o RH pode ser estratégico? Tá. A iSystems tem o apoio da Endeavor, né? Então, a gente tinha o NPS, que a gente fazia para a empresa a cada 3 meses, e avaliação 360. Tiraram. Falaram, não, a empresa está muito burocrática, vocês estão com muito mimimi, área de pessoas, vamos tirar tudo e vamos ficar 1 ano sem. Então, hoje eu estou com as entrevistas individuais, então é isso que eu levo para as lideranças. Tem funcionado muito. O que eu sentia é que o NPS interno, né, que mede o índice de indicação e motivação dos funcionários, vinha umas dores de cabeça que eu falava, não é possível que essa pessoa não veio falar comigo ainda. Tipo, o ar-condicionado está muito selado. Não, exatamente.
Uma coisa que eu tenho hoje também é a caixinha de sugestão, que é no formulário, que funciona muito lá na iSystems, que a pessoa pode colocar qualquer sugestão, crítica ou elogio, tanto anônimo ou se identificar, e se ela se identifica, ela pode pedir o feedback. E daí eu tenho um índice, eu mostro para as pessoas tudo que a gente já fez, ou o que não vai dar para fazer esse ano, então isso funciona bastante. Mas a Endeavor tirou tudo isso de mim. E sofrida, mas eu achei bom. A gente tem um problema ainda, mas a gente vem cada vez mais tentando solucionar, que é o problema de comunicação, né? Que eu acho que tem em todas as empresas. A responsabilidade sempre é do transmissor, né? Quem está falando, mas nem sempre tem a consciência disso. Então, às vezes, eu estou achando que eu estou sendo clara aqui, mas eu nem estou respondendo a pergunta, né? Então, a gente lida muito com isso. Hoje eu estou sem nenhum, tá? Então, hoje o que eu tenho são as entrevistas individuais, que eu pego os fatores que eu já citei, salário, remuneração, com a pessoa está com o líder direto. E respondendo a outra pergunta, né? Como o RH pode ser estratégico? Para mim, o ponto fundamental é o RH trabalhar junto com a liderança. Então, a liderança saber que tem alguém ali que está por você. Então, os funcionários também terem essa percepção, mas, em primeira instância, a gente ser o apoio das lideranças, né? Hoje, eu visito outras empresas e vejo que o RH fica numa sala, separado. Poxa, eu fico no meio de todo mundo e tentaram me colocar numa sala. Eu falei, eu não saio daqui. Daqui eu só vou para a rua. Porque eu pego muita coisa lá, entendeu? Eu vejo reação dos funcionários, eu vejo quando uma pessoa falou torta com a outra, então eu já tento entender, depois não falo com ela imediatamente, mas daqui uma semana eu chamo ela para conversar. Então, para mim, o estratégico do RH é isso, né? Cuidar das pessoas como pessoas, né? E tratar isso no individualismo. Legal. Omar, acho que foi você que comentou. A pergunta é: quero saber mais sobre a questão de abolir o uso de ponto eletrônico biométrico em cada empresa. Vocês aboliram ou buscaram uma alternativa? A nossa convenção sindical ela é bem flexível com relação a ponto. Então, isso não é qualquer empresa que pode fazer, né? A gente tinha uma planilha que o cara preenchia. Só que dava muito trabalho para controlar. A gente pegou e contratou um aplicativo. O cara bate ponto pelo celular de onde ele estiver. Aí registra de onde ele está e tal. Mas, assim, aí é um saco, porque os caras da RH vêm para mim e falam assim, Omar, prova o ponto do fulano. Eu falo, cara, eu não acredito que eu paro 1 hora do meu dia para ficar provando o ajuste de ponto dos outros. Porque, assim... Diário ou semanal? Não, isso é mensal. Eu faço. Na verdade, eu faço quinzenal porque eu comecei a botar uma meta. Você colocou selecionar todos, aprovar? Não dá. O aplicativo não dá. Mas como é que a gente fez? Meu time tinha 18 pessoas. Cara, veio 80 ajustes de ponto para verdade. Eu falei, vocês estão malucos? Eu parei todo mundo e falei, vocês estão tudo doido. Vocês ficaram... O mínimo que eu peço para vocês é fazer o que vocês têm que fazer, que é bater o ponto. Então é o seguinte, a partir de agora a meta de vocês é baixar esse número pela metade. Entendeu? Se vocês não fizerem isso, vocês vão pagar o aniversariante do mês no fim do ano, não vai ser a empresa. Aí baixou. Entendeu? Mas assim, para tudo a gente olha assim, qual que é a meta? O que você vai fazer? Então a gente foi lá e falou assim, não, vocês vão baixar esse número pela metade. Porque não é porque eu estou provando ponto numa hora que eu devia estar pensando em como que eu ia evoluir aquela cambada de gente lá e como que eu ia estruturar esse povo todo. Mas assim, isso é porque a nossa convenção sindical permite. E aí, assim, com esse negócio de RH tem que ser muito sério. Essas coisas de convenção, sindicato e tal, porque isso aí dá um chabu meio doido. E muita startup não está preocupada com isso. Assim, não, faz assim. Porque se o cara aponta o próprio ponto dele e a convenção sindical deixa, se o cara não tem direito, e ele assina, né? A gente tem que fazer os caras assinar mesmo a folha de ponto. Aí não tem chabu, né? O cara não vai poder, fiz hora extra, mas você marcou, o problema é seu, você mentiu aqui, então o problema é seu. Guilherme, perguntaram aqui sobre essa questão de gerações, né? Acho que todo mundo comentou um pouco. E aí a pergunta é como você enxerga um futuro onde será necessário conciliar uma equipe jovem com colaboradores mais velhos? Você tem casos de pessoas com idade mais avançada que estão fazendo as formações da Gama para se reinventar nesse novo mercado? 52 anos é o nosso recorde. Dona Tereza, programadora, com muito orgulho. Dona Tereza foi um puta case. E, para nossa sorte, ou para o caos armado, ela caiu numa equipe da Júlia,
que tem 16 anos. Agora ela tem 17. Ela está trabalhando na Móvel agora. É um encontro bizarro, mas é um encontro fantástico, porque o jeito que a gente faz, né, o jeito que a gente provoca eles não sabem o objetivo do que a gente quer tirar deles, né? O quanto eu quero desenvolver ele. Ele está lá focado em criar uma landing page e gerar 1000 leads em uma semana. Essa é a tarefa deles. Só que eu tenho uma designer com 16 anos que abre o Snapchat toda hora, que está falando não sei o quê, vamos assistir no YouTube, blá, blá, e eu tenho a senhora de 52 anos, abrindo o código, mais tranquilidade. Só que deu uma merda na equipe, quem que é a pacificadora? Então, as gerações têm que ter um nível de entendimento que vai ser muito mais fácil o novinho aprender hard skill, executar hard skill e ter resultado com a hard skill. Então, não compete com ele em hard. Ele vai saber, ele vai ser. Quantas pessoas mais velhas vê sobrinho mexendo no celular muito melhor que você, mexendo no tablet? Não tem como competir. Só que ele nunca vai ter a sua soft. E o balanceamento das duas, porque você já viveu um monte, você já viu treta acontecendo nas empresas, você já viu as pessoas, mas você também tem que ter humildade e chegar de um jeito que não seja dono da verdade, porque ele já tem uma mãe em casa. Não precisa de outra, entendeu? Então, o mais legal de ter visto esse case, especificamente, foi o mais extremo, né? Olha a diferença, o range de idade. Eu não sei se isso tem nas empresas que a gente atende, mas eu já vi algumas misturas de gerações bem interessantes. Mas, para mim, o grande aprendizado foi esse. Assim, como lidar com isso no futuro sabendo e catequizando para as pessoas mais velhas que você tem que ser foda com a sua soft skill. Assiste o filme O Estagiário, Estagiário, alguma coisa, que é o Senhor Estagiário. O Senhor Estagiário, que é o Robert De Niro, E ele é o estagiário daquela menina foda também, outra atriz. E é animal, porque, assim, vê o que ele ajuda lá no filme. No final, por que ele se torna fodão? Não é pela hard skill dele. Não é porque ele sabe subir produto das lojas, ele sabe vender os sapatos que a menina cria. É porque o cara tem resiliência, o cara sabe resolver problema, ele tem uma aura ali de resolução de conflito. Enfim, é isso. É soft com o mais velho, tendo humildade para catequizar e ensinar, não é chegar, não, eu já passei por isso, menina. Não é assim também. Mas o hard, o jovem tem que falar, cara, olha que legal, deixa eu te ensinar uma coisa nova aqui. Como fazer landing page, eu vou te ensinar. E vou te ensinar mais devagar, mas eu vou conseguir deixar a sua hard maior e você fazer a minha soft também ficar maior. Legal. Só para comentar, assim, eu tenho recém-completados 31 anos, né? Eu acho que o que define o hard skill e o soft skill não é a idade. Parece mais. Não, o chassi está meio baqueado. O que define é a exposição a problemas. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu sou um cara que sempre me joguei em cima de problemas. Tive não sei o quê. Por exemplo, eu aprendi contabilidade sozinho. Por quê? Porque eu tive que ler um balanço da minha empresa, eu não sabia. Falei, então, ferrou, tem que aprender esse trem. E aí você vai desenvolvendo o skill de aprender rápido, né? E aí, assim, é muito estar exposto. Não, então eu quero... procuro atividade para me ferrar, basicamente é isso. E ganhar casca. Porque não adianta nada o cara ser velho e ficou no casulo a vida inteira e depois ele vai querer... Porque o soft skill você não aprende debrulhando, você aprende se expondo, né? Acho que tem essa diferença. E aí, assim, a coisa que eu mais gosto é quando o estagiário meu me dá um banho. Porque significa que eu estou fazendo o meu trabalho bem feito. O cara faz um negócio melhor do que eu faria. Isso é a coisa mais linda do mundo. Eu falo assim, eu quero que todos vocês façam coisa melhor que eu, porque eu não quero ser o rei. Eu quero tornar todo mundo rei, né? Esse conceito de rei, na verdade, nem existe, né? O cara tem que me substituir na minha função. Eu tenho que capacitar todo mundo para que eu seja dispensável. Eu tenho muito isso na minha mentalidade para capacitar as pessoas. Legal. A gente chegou no horário. Logo mais vamos fazer os sorteios do livro do Rodrigo Fagundes e de mais 3 canecas, se eu não me engano, da Share. E aí eu queria pedir as considerações finais. O que alguém pode fazer de diferente amanhã quando chegar na empresa em relação à atração e engajamento de talentos? Vai, Omar. Seja claro. Sempre. Transparência é a coisa mais importante que existe num ambiente de confiança, porque o segredo é estabelecer uma base de confiança para que as pessoas desenvolvam
se desenvolvam, né? Então, eu só desenvolvo um estagiário porque eu confio nele, ele confia em mim, que eu sou capaz de desenvolvê-lo também. Né? Por isso que aquela história do jabuti no poste não funciona em startup. Né? Não existe um gerente de startup que está ali porque o CEO puxou. Não, o cara está ali. Muitas das vezes é por mérito, e se não está, o jabuti vai cair do poste. Acho que empoderamento, né? Essa coisa de entender onde você está, entender a diferença que você faz ali onde você está e não medir esforços para se envolver, para dar o seu melhor, e um desafio após o outro. É isso. Legal, muito bom. Minha meta do ano é ser o rei do feedback. E eu acho que a única coisa que vai fazer vocês serem diferentes, seus times serem diferentes, é tendo feedback. Mas não adianta ter feedback se você não sabe receber. Então tem que ter um treinamento, que é meio bizarro, né? Treinamento sobre feedbacks hoje, gente, slide, né? Mas é meio necessário. A gente fez isso, mais ou menos 6 meses, estamos trabalhando um conceito que chama BIOS, Behavior Impact, eu sempre esqueço, que é Outcome e Suggestion. Então, BIOS, Behavior, Impact, Outcome e Suggestion. Então, cara, você teve um comportamento assim, que teve esse impacto. O outcome foi que aconteceu isso, esse impacto na hora deu isso, mas aconteceu isso. E a minha sugestão é que na próxima vez você faça isso. Planilha, usando, né, um software, né, super avançado, criado no MIT, chamado Excel. Então não tem ferramenta, não tem mágica. Põe lá as coluninhas, quem reporta, para quem reporta, qual é a data, e aí coloca as colunas, qual foi o comportamento, lá. Cara, isso mudou a vida da empresa. E eu me tornei um viciado em dar feedback. Eu vou num restaurante, eu chamo o garçom no final, e falo, cara, quero te dar um feedback sobre o seu atendimento. Posso? Tem gente que não quer. Só no final, né? O que é feedback? No começo não Aí funciona. eu vou lá no caixa, abri um negócio do lado da minha casa, lá super legal, aqueles parques de comida e tal. Cheguei, você que é o dono? Então, chega aí. A cerveja tá quente, ali tem uma iluminação, eu tenho um filho pequeno. Tá... O cara falou, caralho, que massa. Anotou e falou, eu vou levar. Inclusive, sua primeira palestra, né? Eu anotei 3 feedbacks para você. Se você quiser recebê-los para ser melhor. Mas você vai ver a transformação. Porque ninguém aqui vai chegar e vai falar algo que você precisa ouvir. Você vai falar, nossa, valeu, muito obrigado, peguei seu contato. Cara, o mundo seria muito melhor se as pessoas dessem mais feedbacks e soubessem receber mais feedbacks. E aí tem um negócio que, assim, na hora que você for dar um feedback, a pessoa começou a falar, opa, mudamos, ouve back. Só ouve. Ouve back. Digere, leva para casa, mas você não responde a porra de um feedback. Por isso que na planilha é um negócio meio frio, só que uma vez por semana eu abro o WhatsApp, copio o feedback, behavior, as pessoas já sabem, e colo para a pessoa. Os feedbacks da semana para Carol são esses 3 aqui. Bum, coloquei. Quando acontece, eu abro o meu celular, tá na planilha do Google Drive, anoto, ou mando um áudio para mim mesmo. Eu tenho um grupo comigo mesmo, é meio incomum isso. Né? Só você abrir um grupo com uma pessoa, elimina ela e fica só você no grupo. Daí eu fico tocando a bola para mim, para coisas no WhatsApp, que é pro meu eu futuro. Então, meu recado é esse, assim, sabe? Anota essas paradas na hora para não esquecer, depois formaliza, e aí, no final de um mês, você vai ver o quanto você evoluiu o seu time. Pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês, desejar um ótimo fim de noite e convidar vocês a curtirem a ShareRH nas redes sociais. Nós temos perfis no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, obviamente. É uma forma de vocês manterem conexão com a gente, saberem das vagas que a gente está trabalhando, do conteúdo que a gente compartilha e também saber dos próximos Share Talks que estão por vir aí, tá bom? Muito obrigado, boa noite.